Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento de Deus e na sua graça maravilhosa. Amados, nós estamos começando agora uma segunda fase da nossa lição do livro de João e vamos trazer aqui, dando continuidade ao livro de João, mas vamos para o segundo semestre dessa lição. E o título da lição desta semana é Bendito seja o enviado de Yahvé, o enviado de Jeová, o enviado de Deus, Jesus Cristo, o enviado, né? Esse é o título da nossa lição e nós temos como verso síntese nesta semana o que está escrito no capítulo 12 de João, o versículo 12 e o versículo 13, que nos diz assim: No dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, a festa da Páscoa, ouvindo que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, em nome de Yahvé. Bendito o Rei de Israel. Era assim que as multidões cantavam, né? Clamavam no meio da rua, vendo Jesus Cristo passar ali, montado num jumentinho. Olha que imagem linda, né? A Bíblia diz um jumentinho, filho de uma jumenta. O povo de Jerusalém os antepassados foram acostumados a verem grandes reis entrarem por aquelas portas, montados em cavalos brancos, em corcéis negros, mas todos vieram para destruir Jerusalém e para levar o povo cativo e para os que ficarem lá, os que deixarem lá, ficarem escravos, obrigados a pagar grandes tributos aos seus opressores, como era o caso daquele povo que ali estava, que eram subservientes, eram servos, eram escravos de Roma, por isso pagava pesados impostos a Roma, aquele povo sofrido ali de Jerusalém. Jesus é o único que entra no jumentinho, não entra no cavalo, não entra no cavalo branco, não entra no cavalo negro, no cavalo vermelho, ele entra no jumentinho. Estava dizendo para aquele povo: eu não vim escravizar vocês, eu vim libertar, eu vim de forma humilde, eu não vim fazer mal, não tenham medo de mim. Que coisa linda, não é? Mas eles não conseguiram enxergar isso. E aí, isso os líderes religiosos, né? E o povo também. O povo ali, entendendo que Jesus era o Cristo da profecia, mas não entendia a sua missão. Alguns, fazendo isso, estavam aclamando Jesus rei na esperança que o rei Jesus expulsasse dali os romanos e os opressores, e assim como Davi pudesse trazer um período de 70, 80 anos, 40 anos de paz, né? 40 anos de reinado, que o Davi reinou 40 anos de reinado de paz. Eles queriam algo temporário. Aquele povo não sabia o que estava pedindo, né? E aí eles gritavam e clamavam: Hosana ao que vem em nome de Yahvé. Eles clamavam em alta voz uma verdade, mas não entendiam essa verdade. Os reis que entraram antes, o povo de Israel, se viesse o César ali, o povo de Israel iria para as portas e ao entrar as grandes carruagens, não só o de Israel, mas os outros reis que conquistaram guerras, né, Davi e tantos outros, quando entravam pelas portas de Israel, pelas portas de Jerusalém, o que é que eles faziam? Jogavam ali seus mantos, seus lenços, né, lenços vermelhos, lenços rubros, né, lenços de púrpura. Suas roupas eram colocadas para que esse rei passasse por cima, numa demonstração de que você estava sendo grato, que estava louvando, estava agradecido pela vitória ali. Mas como eles eram pobres, e porque não sabiam o que estavam fazendo, e não tinham que não colocaram suas roupas ali,
colocaram ramos de palmeiras, folhas, para que Cristo fosse passando por cima ali. Olha que cena, né? Que cena. E eles gritavam: bendito aquele que vem em nome, ou no nome de Yahvé. No nome do Senhor Deus. Veja que o nome de Jesus Cristo, o nome dele no hebraico, no aramaico, né? Era Yeshua, né? Yeshua, se a primeira parte, né, que é uma referência ao nome do Pai, Yahvé, né? E Yeshua significa Yahvé salva. Yahvé é a salvação. De Yahvé vem a salvação. Yahvé é o provedor da salvação. Yahvé salva. Yahvé realmente estava salvando ali por meio de Cristo, o seu enviado. Como dizia o povo, bendito o que é enviado, né? Aquele que vem enviado em nome de Yahvé. E eles gritavam ali, hosana nas alturas, né? Numa cena linda e maravilhosa, aclamando Cristo como o rei, o novo... Ah, se fosse verdade! Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Cristo, com certeza, estava pensando isso e poderia ter dito isto, né? Era uma profecia de Isaías também para aquele momento, que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração estava distante. Esse mesmo povo que grita hosana, o que vem em nome do Senhor, alguns, né, no final desta mesma semana, né, estarão gritando: queremos Barrabás, crucifique Jesus. Realmente, eles estavam louvando da boca para fora, né? E Jesus Cristo ali, não é à toa que ele chora antes e entra ali em Jerusalém muito triste. Não entra para ser rei, entra para começar uma semana muito difícil, de grandes embates ali com a liderança, apresentando a verdade e sendo rejeitado. Pois bem, meus amados, vamos continuar aqui a nossa lição. Vamos agora para a primeira pergunta, a pergunta da lição desta semana. Hoje é de domingo, nos traz aqui o seguinte questionamento: como Jesus entrou em Jerusalém? Que mensagem queria ele, Jesus Cristo, transmitir para aquele povo, transmitir para os seus discípulos, para os fiéis que iriam ser despertados para a fé? O que ele queria transmitir? Então, o capítulo 12, versículo 14 e 15 diz assim: e achou Jesus um jumentinho e montou nele, conforme está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que vem teu rei, montado sobre o filho de uma jumenta. Olha que profecia. A profecia lá em Isaías, né, apontava exatamente assim. E aqui o apóstolo João está citando a profecia, mostrando que aquilo que ocorreu com Jesus Cristo, inclusive na sua carta, apresentando aos judeus da época, para os judeus que rejeitaram Cristo como Messias, né, como enviado de Deus, mais uma profecia bíblica apontando que Jesus Cristo era realmente o enviado de Deus, que Jesus Cristo realmente era o Messias, diante de tantas outras profecias, lembrada pelo próprio apóstolo João, lembrado por Pedro, por Tiago, por Paulo, por Lucas, por Marcos, por Mateus, vários outros escritores da Bíblia apresentaram várias profecias que o Antigo Testamento apontava e que se cumpriu assim fielmente na pessoa, na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como nós comentamos aqui no comentário do verso síntese, né, Jesus Cristo entra ali num jumentinho, no filhote de uma jumenta, ou seja, um animal que tinha por volta ali de um ano, um pouco mais, um pouco menos de um ano, era um filhote ainda, né? Ou seja, um jumentinho que não era 100% adulto. Ele entra ali, porque tudo que tem um ano aplica-se a Cristo, né? O cordeiro de um ano, porque cordeiro realmente é até um ano, né? Depois disso é carneiro. Então, Cristo entra montado num jumentinho, um animal que tem um símbolo maravilhoso, um animal que é símbolo do trabalho. O animal do Oriente Médio era símbolo de a mulazinho, o jumentinho, era símbolo de grande força de trabalho, de resiliência, de resistência, né? Era um animal assim preferido dos pobres, né, de Israel.
Era um animal preferido porque era de muita força, muita disposição para o trabalho e realmente era muito humilde, né? Ele era menor do que o camelo, muito menor do que o camelo, era menor do que os cavalos, do que as mulas, né? As mulas eram intermediárias entre o cavalo e o jumento. Então o jumentinho era algo assim, muito humilde, né? Era uma mensagem muito poderosa, Jesus Cristo entrando ali no filho de um... E nem era dele, né? Nem era dele. Era emprestado para aquela cena. Jesus Cristo havia entrado muitas vezes a pé em Jerusalém, sempre a pé em Jerusalém. Sempre entrou a pé em Jerusalém. Mas desta vez, ele fez questão de montar para cumprir a profecia. Para que as pessoas pudessem olhar e entender a profecia. Entender, estava dando um recado ali para todo mundo. Muitos, embora não entendessem, mas o recado estava sendo dado. Não só para eles, mas para todos aqueles que, a partir do momento em que ele fosse levantado sobre a terra, que ele fosse elevado ao Pai, né? Fosse assunto aos céus, quando eu for exaltado sobre a terra, todos atrairei a mim, disse Cristo, né? Havia um momento certo para que o povo pudesse compreender, né? E a mensagem era linda, né? João diz assim, como está escrito, não temas, ó filha de Sião. Quem era a filha de Sião? Do monte Sião. Era Jerusalém? Ele estava falando da cidade de Jerusalém? Ou aqui há uma mensagem espiritual mais restrita? Ele estava se referindo a todas as pessoas fiéis, os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, né? Ele está se referindo ali ao verdadeiro povo espiritual, que tinha o espírito, né? Aquele espírito, entre aspas, da Jerusalém, que Deus idealizou para o povo, um povo obediente, um povo que era espiritual, que buscava o entendimento da palavra de Deus e praticar aquilo que eles entendiam. Era essa a verdadeira filha de Sião. Porque jamais Caifás, os sacerdotes, né, os sacerdotes que ali estavam, os escribas, os fariseus, poderia ser considerada a verdadeira filha de Sião. Ainda que Israel fosse como a areia do mar, só o remanescente. A filha de Sião aqui é o remanescente, aqueles que restaram para viver a palavra de Deus de forma espiritual, obediente. Homens e mulheres espirituais em Cristo Jesus, né? Então, por isso que a mensagem diz aqui, ó, filha de Sião, que vem o teu rei. Jesus Cristo não era rei dos fariseus. Jesus Cristo não era rei de Caifás, o sumo sacerdote, e nem de Pilatos, né? Que pergunta, tu é rei? Pilatos pergunta, né? E Cristo vai dizer, tu dizes. Cristo não vai confirmar, eu não sou o rei dele, né? Você é o rei dos judeus, né? Aí a forma como ele está perguntando está errada. Aí Cristo falou, tu dizes. Mas Jesus Cristo era rei de quem? Era rei dos verdadeiros judeus, dos judeus espirituais, dos filhos de Israel, não dos filhos de Jacó, né? Não os filhos do DNA de Jacó, mas os filhos do homem espiritual, Israel, que Deus transformou, né? Deus pegou o Jacó e transformou no Israel. Pegou o homem carnal, transformou no homem espiritual. Isso é muito belo, isso é muito profundo. Então Jesus era rei sim, mas não de todo o povo de Israel, só dos espirituais. Sabe por quê? Porque quando Pilatos faz uma certa ironia contra os líderes do Sinédrio, ele diz assim para os líderes do Sinédrio, eis o vosso rei, apontando para Jesus. E toda a liderança do Sinédrio gritou, esse não é o nosso rei é César. Naquele momento, a liderança estava confessando para todos os céus que eles eram babilônicos, eles eram romanos, eles eram pagãos, eles não tinham Deus como rei. O rei dele era o César, era um pagão. Naquele momento eles estavam confessando com a própria boca que eles estavam rejeitando a Deus, estavam rejeitando o seu enviado, o seu príncipe, o seu filho, o seu herdeiro, para ficar com o mundanismo, com Roma, que era um tipo, que era a continuidade do reino terreno de Babilônia. Infelizmente, eles abrem a própria boca para se condenar. Como muita gente hoje, sem noção também,
envolvido por uma compreensão religiosa equivocada, acaba também abrindo a boca e falando as mesmas bobagens que esse povo lá, religioso de Jerusalém, falou para rejeitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando, amados, vamos então para a segunda pergunta de hoje, que nos traz aqui mais um questionamento, que diz assim: os discípulos de Jesus entenderam a sua escolha, ou seja, entenderam porque Jesus Cristo escolheu um jumentinho, filho de uma jumenta, para entrar lá em Jerusalém? Será que eles entenderam? Olha o que João escreve. Obviamente esse livro de João ele foi escrito mais de 20 anos após a ascensão de Cristo aos céus. Então João está olhando para trás aqui, quando está escrevendo isso aqui, para mostrar realmente que eles só compreenderam depois, né? Ele vai dizer assim no verso 16, ele diz assim: os seus discípulos, porém, a princípio, não entenderam isto. Isto o quê? Né? O verso a citação de João: não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem montado sobre o filho de uma jumenta, né? Um jumentinho, filho de uma jumenta. Eles não entenderam, João está dizendo, eles não entenderam a princípio isto. Mas quando Jesus foi glorificado, ou seja, subiu ao céu e sentou à direita de Deus, então eles se lembraram, ou seja, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, de Cristo, e de que assim lhe fizeram, que assim foi feito com Jesus Cristo. Então veja que muitas coisas, meus amados, nos acontece e a gente nem entende no primeiro momento, né, o que acontece. Mas quando o homem é espiritual, quando o homem busca a compreensão de Deus, com o passar do tempo, ele vai entendendo muitas coisas que aconteceram na sua vida e por que aconteceu determinadas coisas. Inclusive coisas que as pessoas pensavam que era uma coisa ruim, uma coisa má para a sua destruição. E lá na frente, ele vai entender que aquilo foi para o seu bem, para livrar de alguma coisa, livrar de alguma, né? Por que não deu certo a sociedade com aquela pessoa? E lá na frente você entende por que não, né? Por que eu não fiquei naquele emprego e subi, ascendi para a questão de ser um diretor ou alguma coisa? Por que aquele casamento não deu certo? Por que, né? E as pessoas se perguntam, né? Por quê? Por que eu não me mudei para aquela cidade? Se eu estivesse lá... E aí você olha para trás e diz assim, mas se eu tivesse feito tudo isso, talvez eu não tivesse encontrado Jesus. Talvez eu não tivesse encontrado esta verdade. Talvez eu não tivesse essa compreensão que eu tenho hoje. Essa compreensão maravilhosa que me traz refrigério e consolo à alma. Me traz firmeza nas minhas crenças e força para que eu continue batalhando. Assim eram os discípulos que estavam ali com Cristo, confiavam em Jesus Cristo, né? Andava com Cristo ali, mas não entendia tudo. Mas a fé os motivava, a pouca fé que eles tinham, então eles tinham pouca fé. Lembra que Cristo disse, homens de pouca fé. Cristo não disse, homens sem fé. Não, disse, homens de pouca fé. Então eles tinham fé, mas era pouca. Então mesmo com a pouca fé que eles tinham, eles perseveravam ali com Cristo, ia aprendendo, né? Ia crescendo. Mas quando esses homens foram batizados com o Espírito Santo lá no Pentecoste, quando o Senhor Jesus foi glorificado, subiu ao céu, recebeu de Deus, né, a promessa do Espírito Santo que o Pai tinha prometido para Jesus Cristo, quando Jesus recebe esse Espírito, Jesus agora desce e batiza esses discípulos, né, sela com o Espírito Santo com grande poder. Aí esses homens agora entendem, começam a entender tudo o que havia acontecido com Jesus Cristo. Eles começam a entender o porquê de todas as coisas. E eles começam a crescer de forma abundante no conhecimento e na graça de Deus. Agora esses homens dão testemunho com grande poder, inclusive entendendo com clareza por que Jesus Cristo entrou no jumentinho ali, né? Eu imagino que para alguns discípulos aquilo parecia até estranho, vergonhoso. Por que entrar num jumento? Por que ele não pediu um cavalo emprestado? Porque eles tinham tinha muita gente influente ali no meio de Jesus Cristo, né? João, o evangelista que está escrevendo aqui, era muito amigo do sumo sacerdote. Ele tinha uma influência ali, conhecia muita gente, né?
Judas também tinha muito conhecimento. Então, o Mateus, que era cobrador de imposto do Império Romano, então tinha muita gente ali que podia, fora algumas pessoas, inclusive mulheres, que ajudavam o ministério de Cristo com alguma pouca oferta que elas davam, né? Que tinham influência. Era fácil conseguir um camelo, conseguir um cavalo, mas eu imagino que para aqueles discípulos como Judas, né, Iscariotes, metido à elite, quem sabe foi ali atrás, meio escondidinho. Rapaz, o meu mestre montado no jumentinho, tudo emprestado, ele já não se veste direito, é uma pessoa humilde, é assim, assim, assim. Porque Cristo era todo humilde, né, pobre e tal. E aí eu imagino aquela cena, né? Imagina a dificuldade deles entenderem a beleza. E quando ele descobriu a beleza, né? A beleza de quem era Cristo, que se esvaziou de tudo o que ele era, de tudo o que ele tinha, para vir na nossa condição, uma condição de miserabilidade, e não se envergonhar de entrar num jumentinho, montado num jumentinho em Jerusalém, né? Sendo ele um mestre, se comportando como um camponês pobretão, sem estilo. Eu imagino, né? A dificuldade desses discípulos para entenderem hoje. Já imaginou? Hoje, um pastor de uma igreja, que ali o piso ali é de um mármore de Carrara, porque os templos hoje são suntuosos, né? Templos riquíssimos. Templos que custam milhões de reais, né? E aí, imagine um pastor desse, chegando para pregar na sua igreja numa bicicletinha velha, uma roupinha surrada, um sapatinho ali meio desbotado ali, né? Uma roupinha simples para pregar. Será que essa igreja aceitaria esse homem pregar? O homem exterior nele era pobre, era muito humilde, muito simples. O homem exterior da aparência, mas o homem interior estava cheio de poder, de conhecimento para edificar a alma, o espírito. Já imaginou? Eu sempre faço essa comparação, porque eu penso assim, e se eu tivesse nessa igreja? E se eu não conhecesse o Cristo que eu conheço hoje? Se eu tivesse, será que eu também não reprovaria esse pastor? Se eu estivesse lá nos dias de Cristo, será que eu também não reprovaria? Será que eu não pegaria um galinho de ramo ali, um ramo de palmeira, né? Só porque eu estava interessado em me livrar, deixar de pagar imposto para Roma, porque tem um rei ali que juntou as multidões contra Roma. Será que eu não entraria nesse mesmo interesse? E a missão de Cristo não tinha nada a ver com isso, a missão com ele era outra. A missão dele era outra liberdade, a missão dele era completamente diferente do que muitos homens carnais estavam esperando. Meus amados, não mudou nada, hoje é do mesmo jeito. Tem muita gente, muitos crentes inclusive, que estão preocupados só com esta vida agora, em ganhar um dinheiro, ser abençoado nesta vida. E esta não é obra de Cristo. Então, reflitamos na palavra de Deus, né? Se você e eu estamos esperando um Cristo que vem num cavalo branco, primeiro a gente tem que aceitar aquele que vem no jumentinho, o humilde. Porque se eu não entender isso, certamente eu não acompanharei ele quando ele vier montado no cavalo branco, com todo o seu exército, para nos levar para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos proteja de todo engano e nos faça crescer nesse conhecimento.